Então vamos falar agora um pouquinho sobre os argumentos dessa função print e dessa tal função input, né? A função print, né, ela é bem tranquila. Ela vai imprimir o que tiver dentro dela. No caso aqui, né, eu estou declarando texto com input e estou pedindo para mim imprimir texto. No caso aqui ele vai imprimir, ele vai pedir para mim inserir primeiro, né, um valor e vai armazenar nessa variável texto e em seguida ele vai imprimir essa variável texto, ok? Eu vou repetir de novo. Ele vai pedir para mim escrever alguma coisa aqui nessa linha de comando aqui. Ele vai armazenar isso que eu vou escrever no teclado nessa variável texto e em seguida vai imprimir essa variável texto. Então, digamos que eu escreva aqui para guardar nessa variável texto, vou escrever aqui hoje é a aula 14, né? Aula 14. Ele armazenou esse texto que eu escrevi, aula 14, na variável texto e em seguida ele imprimiu o que eu escrevi nessa variável texto, ok? E aí eu posso também já trazer alguns itens a mais para essa função input, né? No caso aqui, eu vou declarar aqui uma variável número 1 e essa variável número 1 ela vai armazenar o número que eu vou digitar aqui. Só que dessa forma aqui que eu estou escrevendo, input, né? E aí eu estou colocando um texto aqui dentro. Esse texto, quando eu rodar esse código, ele vai imprimir isso aqui para mim, digite o primeiro número. Só que dessa forma aqui, o número que eu vou digitar aqui, ele vai ser armazenado como string. Ou seja, é um problema se caso eu precisasse de efetuar algum cálculo com esse valor. Então vamos rodar aqui. Ele primeiro vai pedir para mim digitar o primeiro número. Vou digitar um número 9, por exemplo. Aperto o Enter aqui. E ele diz, o número digitado é 9. Só que aí na última linha aqui, na terceira linha, eu peço para ele imprimir o tipo dessa variável. E ele armazenou esse número como uma string. Se eu quisesse efetuar algum cálculo com esse número dessa forma aqui, eu não conseguiria. Porque esse número está sendo armazenado como texto. E eu não consigo somar texto, né? Por exemplo, eu até consigo, mas aí a gente vai entrar em outras questões do Python. Eu não consigo, para nossa utilidade aqui hoje, que é mercado financeiro, somar esse 9 com outro número que eu queira, por exemplo. E como eu resolvo isso? Eu resolvo definindo anteriormente, antes de armazenar esse número, esse valor, definir que o número digitado é de um determinado tipo, que o valor digitado é de um determinado tipo. Nessa outra linha aqui, por exemplo, eu estou fazendo a mesma coisa, armazenando em uma variável chamada número 1, só que antes de eu colocar o input, digite o primeiro número e pedir para o usuário digitar o número, eu estou convertendo esse número digitado para um float, ou seja, é um valor que pode receber vírgulas, né? Um número com vírgulas. E dessa forma eu converto o número digitado para float. E aí vai printar depois na segunda linha aqui, ele vai printar para a gente, vai mostrar no nosso console o número digitado. E por último, ele vai dizer para mim o tipo do número digitado. Então vamos rodar essa linha aqui. Ele pede para mim digitar o primeiro número. Vou digitar aqui 90. Eu vou digitar um número diferente, vou digitar 10. Por exemplo, né? E o número digitado foi 10. Ele exibiu aqui para mim. E ele me diz que o tipo dessa variável, assim como eu quis aqui, o tipo dessa variável é float. Dessa segunda forma, eu consigo fazer operações matemáticas, fazer comparações com esses valores. Até com texto eu consigo também fazer comparação, mas se eu quiser comparar dois valores, dessa forma eu consigo. Como eu mostrei anteriormente, né, o texto 80 ele é diferente do número 80. Aqui eu estou mostrando um texto, né, que é entre aspas, o valor 80 entre aspas, como um texto. Estou utilizando aqui o comparador e o número 80. O texto 80 e o número 80 são diferentes.
Então, é justamente por isso que o Python armazena dessas formas diferentes, e a gente tem que ficar atento a essas conversões que, por exemplo, nesse caso aqui foi necessário realizar para converter o valor digitado em um número e não armazená-lo como uma string, ok?